Tarde. Hoje viemos apresentar um trabalho sobre problemas socioambientais, o que é, quais as consequências e um problema específico. Começando, você sabe o que é um problema socioambiental? Pois bem, independente da sua resposta, problema socioambiental se dá entre a sociedade e o meio ambiente, por isso socioambiental, onde a sociedade sempre busca o lucro em cima da coleta de áreas para extração de recursos, assim para a produção e degradando o meio ambiente. Usando um exemplo leve aqui para exemplificar, o uso de agrotóxicos é considerado um problema socioambiental, pois o agricultor vai fazer uso do agrotóxico para garantir um prejuízo mínimo de perda dos alimentos. Sendo assim, ele vai vender mais e garantir o máximo de lucro. Porém, os agrotóxicos têm malefícios, como a contaminação do solo, poluição da água e do ar. Sendo assim, o ar da área fica muito exposto aos agrotóxicos. Continuando, temos um problema socioambiental formado, o lucro para a sociedade e o prejuízo para o meio ambiente. Agora, tomando como exemplo a tomada de terras indígenas, irei apresentar os dois lados, o lado da sociedade e o lado dos índios. Os benefícios de mantermos as terras indígenas é que estaremos mantendo uma cultura, uma história que já foi criada ali, e sem contar que, com base em estudos, a maior parte de mata preservada se dá por conta das terras indígenas, ou seja, é graças a eles que a gente tem o mínimo de hoje. No outro lado da moeda, nós temos a visão da sociedade, né? Para que tirar as terras indígenas? Bom, como já foi dito anteriormente, a sociedade busca o máximo de lucro. Tomando essas zonas dos índios, iríamos coletar mais recursos para assim produzir mais e, consequentemente, vender mais. Porém, lembrando que isso é bom apenas para a sociedade, que se a gente continuar desmatando assim, logo enfrentaremos problemas futuramente. Eu vou falar um pouco sobre os índios, as terras indígenas e a política do Brasil. Em 2019, quando Jair Bolsonaro se elegeu para a presidência do Brasil, ele afirmou que era totalmente contra ainda existirem tribos indígenas ocupando o território brasileiro, sendo que só cerca de 13% do território nacional é ocupada por índios e tribos indígenas. Jair Bolsonaro sempre foi muito contra essa cultura, a tribos indígenas ocuparem o território, pois ele falava que era muito ruim para a agropecuária, era ruim para os minérios, para retirada de ouro, retirada de aço e afins. Jair Bolsonaro se inspirava muito no governo dos Estados Unidos, pois nos Estados Unidos houve a extinção de índios e de terras indígenas, então lá não existe mais. Ouvir falar de casos de exploração em terras indígenas já virou comum no Brasil. Só nesta década, 656 processos de mineração passaram por áreas indígenas na Amazônia. Porém, de 2018 para cá, houve um aumento significativo de processos de pesquisa mineral nessas áreas. Os dados indicam que cresceram 91% desde o início do governo Bolsonaro. O estado do Pará, Mato Grosso e Roraima são os mais afetados. Uma tribo chamada Caiapó, no Pará, sofre há mais de 6 anos por explosivos utilizados por uma mineradora na extração de rochas de manganês, a apenas 2 quilômetros do território indígena. A tribo relatou que as caças fogem com as explosões e seus destroços afetam a vegetação. Os rios viram só lama e as águas que sobram na região ficam contaminadas e transmitem doença aos habitantes, impossibilitando a alimentação pela caça e pesca, sendo obrigados a comprar sua alimentação no mercado. O empreendimento pertence atualmente à Buritirama Mineração, que até o ano passado era da mineração Irajá, que possui uma licença para pesquisar a quantidade de minério existente no local. Mas os prejuízos socioambientais são apenas uma parte dos problemas que os caiapós enfrentam. De acordo com os indígenas e com os relatórios da FUNAI e do Ministério Público Federal, há ao menos outros dois: exploração em área irregular, pela ausência de consulta prévia dos caiapós, e criação de uma especulação minerária, que corrompe alguns indígenas, atrai garimpeiros ilegais e traz novos impactos socioambientais. Apesar de a área licenciada estar fora da terra indígena, ela está dentro da chamada Zona de Amortização, que é uma faixa criada para impedir
que os impactos ambientais cheguem às comunidades. E pesquisando um pouco mais sobre os casos e vendo vários diferentes, a gente pode perceber que um problema socioambiental não se finaliza ali. Todo problema socioambiental, ou a maioria deles, tem uma continuidade em outro problema socioambiental, como no nosso da perda de posse dos índios, acarreta mais uma fazenda ali, acarreta mais uma mineradora, tudo que acaba com a biodiversidade. No caso das fazendas, o agrotóxico, que a gente cansa de falar, que além de prejudicar a vida, a saúde dos trabalhadores, ainda polui rio, nem se fala então das mineradoras sobre, quando o caso é poluir rios, né? Então a gente conclui que é muito mais do que um simples fato da perda das posses Bom, dos índios. este foi o nosso trabalho sobre conflitos socioambientais e nós esperamos que vocês tenham gostado. Uma boa tarde, dia ou noite.